Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Que eu tô gravando esse vídeo de manhã. Eu vim falar aqui com vocês sobre autoconhecimento, né? Não sou expert no assunto, não sou a melhor pessoa pra aconselhá-los sobre isso, né? Mas sempre eu venho falar de situações e ocorridos que eu experiencio, né? Que eu vivo, ou vivi, ou estou aprendendo no decorrer do tempo. No meu Instagram eu abordo vários assuntos, né? Não só sobre isso, mas de vendas também, de emagrecimento, de dia a dia, de bobeira. E conforme eu estou fazendo terapia, né? Estou justamente procurando esse autoconhecimento. Eu também falo disso aqui. O que eu quero falar pra vocês é assim. Conforme vai ocorrendo situações, né? Coisas que traumatizam, que machucam, que dói, né? Na gente. A gente vai ou se fechando, né? Que geralmente as maiorias das pessoas são assim. Ou até mesmo a gente só aprende pra não cometer esse erro de novo, né? Que essas são as raras pessoas, né, que tem essa maturidade suficiente, que tem esse psicológico forte, né, pra que isso aconteça. Mas, né, como todos os seres humanos não são assim, eu vim falar sobre isso. Uns 3 anos atrás, aconteceu uma situação na minha vida, né, que pode ser que um dia eu fale, pode ser que não, que me traumatizou muito, né? Traumatizou porque veio de uma pessoa que eu não esperava, veio de uma forma que eu não esperava, nunca na minha vida passagem, jamais mesmo, real, nunca mesmo. Coisas que a gente vê na televisão, coisas que a gente vê muitas mulheres passando. E veio de uma pessoa também muito que eu não esperava que faria essa situação, né? Na verdade, as piores situações vêm de pessoas que a gente não espera, né? E que desde então, né? Desde desse ocorrido, eu venho me transformado muito, mas não pra melhor, pra pior. E eu sempre fui uma pessoa querida pra muitas pessoas e pra muitas outras também não. Porque eu sou o tipo de pessoa muito autêntica, né? Que eu tenho o meu jeito, que eu tenho... meu jeito é muito difícil de lidar, né? Pra muitas pessoas. Porque às vezes sinceridade demais. E às vezes também eu sou sem noção. Nem todo mundo aceita, né? Nem todo mundo consegue lidar com isso. Mas muitas pessoas que me conhecem, né, me amam, porque sabem do meu coração, sabem da minha intenção, né, da minha verdade. E eu também não sou uma pessoa que faz questão de muitos amigos, né? Eu faço questão de qualidade, não de quantidade. E graças a Deus, todos os meus amigos próximos, as pessoas que eu convivo, ou as pessoas que eu conheço, e nem as pessoas que eu convivo tanto, são maravilhosas, né? Deus colocou amigos muito bom no meu caminho. Mas em questão de relacionamento, não. E graças a Deus, depois de todo o ocorrido, hoje eu tô feliz nessa parte da minha vida também. E desde que ocorreu isso, eu fiquei traumatizada, né? Comecei a generalizar todo mundo, não só no relacionamento, mas em tudo, né? E isso me afetava no meu trabalho. E ainda mais depois do que aconteceu, começou a me afetar milhões de vezes mais, né?
como eu lido com o cliente no meu trabalho registrado e também aqui no Instagram dos remédios também. Eu até comecei a ficar um pouco seca com os clientes. Eu realmente me transformei, né? Me transformei de verdade. Me transformei com meus pais, me transformei com meus amigos. Eu comecei a entrar naquela fase de negação, né? De que eu não precisava de ajuda, que ninguém precisava saber disso. E quem, na verdade, eu recorri quando isso aconteceu, né? De madrugada. Era uma pessoa que eu considerava muito também. E essa pessoa simplesmente cagou pra mim. Também nesse mesmo dia foi uma outra decepção com a amizade, né? E aí juntou tudo. Eu não confiava mais em amigo, não confiava mais em homem, não confiava mais em ninguém. Eu simplesmente criei uma barreira, né? Em mim. Que as pessoas que eu já conhecia estavam o suficiente, eu não precisava conhecer mais nenhuma pessoa e também não fazia mais questão de conhecer nenhuma pessoa e nem de ser legal também. Passou o dia, saía, bebia, comecei a fumar, meio que desandei real, assim, desandei muito. Não que eu sou 100% certa agora, né, mas eu tô falando assim, desandei em vida de trabalho, psicológico, amizade, de sair, de bebida. Eu simplesmente comecei a me tornar uma pessoa que eu não sou. Saía todo final de semana porque eu não aguentava ficar comigo mesmo, né? Era horrível. Tudo que eu sentia quando eu tava sozinha. Só quem passou por isso deve saber o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer. Quando eu estava em casa, eu não sentia vontade de sair da cama. Né? Eu não sentia vontade de comer, não tava nada. Eu tava na fase de negação que eu não estava mal. Passou os dias, também aconteceram outras coisas. E até que eu me encontrei novamente com meu atual marido. Né? Que a gente se conhece desde quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 25. E a gente ficou durante alguns anos e, enfim, se afastou, né? Porque eu também comecei a namorar e tal. E eu me reencontrei com ele. E eu sempre, assim, senti muito friozinho na barriga, assim, em relação a ele. Porque sempre foi um tipo amor de verão. Enfim, com ele eu consegui voltar a ser a pessoa que eu era, né? Porque no começo a gente tenta ser uma pessoa agradável, a gente tenta ser uma pessoa que não demonstra nenhuma fraqueza, né? Nenhuma dor, nem nada, né? Só que aquilo que havia acontecido tinha me afetado tanto, mas tanto que quando a gente começou a ter uma intimidade maior, aquilo voltou. Começou a voltar à tona minhas inseguranças, meus medos, minhas desconfianças, comigo mesma, né? Nem porque ele me dava motivo ou não, mas também isso já levava um peso tão grande no relacionamento que acabava acontecendo coisas também, que ele também às vezes me dava motivo, mas enfim, isso não vem a causa. E que a cada dia parecia que eu piorava. Eu comecei a mudar com amigos, eu comecei a mudar com todo mundo ao meu redor. Assim, se eu já tava estranha antes, eu comecei a piorar real. Tentei procurar uma terapeuta, né? Mas não foi uma terapeuta que eu me identifiquei. Então, eu resolvi sair porque eu entrava e saía do consultório do mesmo jeito que eu entrava, ou não sei se talvez pior, porque eu saía lá como se eu tivesse gastando tempo e dinheiro, né? E, enfim. Aí eu comecei a ter uns problemas financeiros, né? Depois que eu comprei o apartamento, eu comecei a ter uns problemas financeiros, porque até então eu só pensei em comprar, não pensei em incluir ele no meu orçamento.
E esses problemas financeiros começou a me abalar também, juntou tudo, né? Na verdade, juntou uma bolinha de neve. E aí eu entrei em processo de depressão, entrei em processo de me mutilar. Enfim, também já, depois eu falo mais sobre isso. E ninguém percebia, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que escondia todas as minhas fraquezas. Eu não gostava que ninguém me visse como uma pessoa fraca, ou uma pessoa que não aguentasse as coisas, porque todo mundo ao meu redor via essa pessoa. E quando a gente começa a passar por essa situação, por essas coisas, a gente não quer demonstrar, a gente quer continuar mostrando que a gente é uma pessoa forte, uma pessoa que aguenta tudo sem problema, só que a gente é ser humano. E é uma coisa que eu ainda tô trabalhando em mim, porque é uma coisa que mexe muito comigo. E aí quando meu esposo viu, né, que a gente morava junto já, ele ficou super preocupado. Meus pais também já estavam começando a perceber, né, porque eu não queria sair, eu não queria comer. Ou se, tipo, eu estava num dia que eu queria comer, eu comia exageradamente, tanto que eu engordei 20 quilos, né, eu tinha 60 quilos, eu fui para 80. E, assim, e se eu saía, eu causava um clima ruim nos lugares que eu estava, eu surtava. E, assim, as pessoas que não entendem, que não têm um pouco de conhecimento sobre, não vai entender, vai achar que, tipo, olha lá, louca, vai lá, surtada, né? E eu tive muitas pessoas que não entenderam, muitas mesmo. Foram raras as pessoas que entenderam o que eu passei. Também foi difícil até pra quem mora comigo, que é o Felipe, entendeu? E, assim, chegou um momento que eu estava numa agência. E nesse dia também eu descobri que eu teria que ir pra outra. E isso foi, assim, eu acho que a gota d'água pra eu procurar ajuda. Porque você tá num ambiente que você já está acostumado, num ambiente que você já tem um relacionamento legal com as pessoas, você vai pra um ambiente que tem muitas mais pessoas, né? Um ambiente que as pessoas são totalmente diferentes das que você já estava acostumada. E aí aquilo me abalou demais. Aquilo me trouxe medo de novo, aquilo me trouxe insegurança de novo, aquilo me trouxe uma série de sentimentos que eu nem lembrava mais que estavam dentro de mim, né? E aí eu pensei assim, não, eu preciso procurar ajuda, né? Aí eu tenho minha amiga Jade, que ela faz terapia com a mesma psicóloga que eu. E ela falou, tal, faz com ela, tal, marca uma consulta, tal. Marquei essa consulta, terminou a consulta, eu já queria outra. Aí na outra eu já queria outra, já tava pensando na outra. Então, assim, eu me identifiquei super com a psicóloga. E desde que eu comecei a fazer terapia com ela, eu me questiono muito, né? E eu penso muito também, muitas coisas, né? Foi um passo necessário que eu tinha que ter feito na minha vida há muito tempo atrás, mas, né? Cada coisa no seu tempo, e esse foi o meu. E me fez repensar sobre mim, sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações, né? E às vezes é necessário a gente passar por situações, por coisas ruins, né? Pra que a gente comece a repensar muita coisa, pra que a gente comece a ver muita coisa e amadurecer também. Porque se não fosse os sofrimentos, o que seria da maturidade, né? Parece clichê, mas é realmente a verdade, né? A real verdade dessas duas palavras. E eu comecei a me autoconhecer, né? Que seria sobre o autoconhecimento. Comecei a ver coisas em mim novamente, a ver
qualidades em mim novamente. Eu comecei a olhar no espelho e comecei a me ver de outra maneira, né? A me sentir de outra maneira, porque quem tem um pinguinho assim que seja de depressão ou de ansiedade, sabe que a nossa presença é muito difícil aguentar, porque a gente começa a ficar muito ansioso, dores, choros que vêm do nada, vontades que passam pela sua cabeça que consciente você não pensaria, né? Você pensa sobre a sua vida, você pensa em não ter mais a sua vida, você quer assumir, você pensa várias coisas ruins mesmo. Que quem não é assim, quem não pensa essas coisas, não consegue entender de maneira nenhuma. É a mesma situação de que eu não consigo entender como uma pessoa faz mal a um animalzinho. É a mesma coisa que passa na cabeça das pessoas. Como assim a pessoa pensa em tirar a própria vida? Tipo, quem nunca sentiu isso, não consegue entender de maneira nenhuma. E o que eu quero dizer aqui, a terapia, às vezes, muitas das vezes, né, quase todas as vezes, faz você se autoconhecer, faz você olhar pra dentro de você. Você começa a ver as coisas boas dentro de você, não só as coisas ruins. Você começa a ver a vida de uma outra maneira, você começa a ver as situações de uma outra maneira. Você começa a ser mais otimista, em geral, né? E era isso que eu queria passar pra vocês. Que independente de número de seguidor, independente de fotos bonitas, independente do que a pessoa mostra no Instagram, existe uma pessoa que ninguém conhece por trás, né? Ou se conhece, poucas pessoas conhecem. E que essa pessoa também pode ter passado por muitos sofrimentos, ou não, né? Porque cada um sabe da sua dor. E que tudo passa. Tudo passa. Quando você começar a se autoconhecer, quando você começar a olhar pra dentro de você, né, parar de pensar um pouco nos outros, parar de pensar um pouco nas pessoas e começar a se cuidar, a se tratar, a se olhar, a gente começa a ver tudo ao nosso redor de outra maneira. E é tão maravilhoso mesmo. E era mais ou menos essa reflexão que eu queria passar pra vocês, de começar a se cuidar, de começar a se olhar, de começar a primeiro pensar na gente, né? Porque a gente tem que pensar em Deus, na gente e depois no próximo, né? Não no próximo, na gente e depois em Deus, né? E sem religião nenhuma. A gente tem que pedir a Deus para que nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos dê o espírito dele para que a gente comece a mudar nossos pensamentos, a mudar nossas atitudes. E também quem precisa de uma ajuda profissional é muito bom, né? Não só quem tá em depressão ou tem ansiedade, alguma coisa. A terapia ajuda muito a gente refletir por muitas coisas. E às vezes até nem você sabe uma coisa pequena que aconteceu quando você era criança ou adolescente pode ter interferido em alguma coisa hoje, você começa a entender todas as coisas, né? Então é isso, gente. É o meu primeiro IGTV e eu fico muito feliz por todos vocês estarem me acompanhando aqui.